Fala galera, mais um vídeo no canal de histórias reais do Reddit. E na história de hoje, é ciúme, paranoia, o meu amigo quer me talaricar. Tenho um amigo chamado Eduardo. Conheço ele há cerca de 3 anos desde que trabalhei na ceia. Ele é daqueles tipos de jovem místico, frequentava casas umbandistas, toma ayahuasca, passa rapé, tem todo aquele papo de energias positivas e negativas, enfim. Eu sempre fui uma pessoa cética em relação a quaisquer assuntos de espiritualidade, porém isso nunca impactou nossa amizade. Na verdade, eu sempre gostei de passar horas conversando com ele sobre tais assuntos. Gosto de meditar, trazia situações do cotidiano para ver através da perspectiva dele e assim mantivemos nossa amizade. Há 4 meses eu comecei a namorar a senhorita Ana, jovem extremamente bonita, mas eu sou suspeito para falar. Temos uma relação muito boa e saudável. Ambos passamos por relacionamentos tóxicos e difíceis. Então já temos muita maturidade para lidar com certas questões como ciúmes, desconfianças, intrigas, etc. Isso nunca nos foi um problema. Sempre conversamos bastante sobre tudo, então eu tenho total confiança nela. Durante o nosso tempo de namoro eu comecei a apresentar os meus amigos para ela. Um deles foi o Edu. Fomos uma vez na casa dele com alguns outros amigos onde passamos por um ritual de rapé, que é uma medicina indígena. Foi uma experiência agradável a todos. O Edu falou que ele fazia outros tipos de rituais como tiragem de cartas de tarot. Na sexta-feira seguinte fomos chamados para ir na casa dele novamente para tirar as cartas. Eu não pude ir pois estava na faculdade. Foi apenas a Ana e meus amigos. Ela me perguntou se não havia problema de ir só ela. Se fosse no relacionamento que ele teve anteriormente, isso seria um grande problema. Eu não me preocupei. Afinal é apenas o meu amigo que eu conheço há anos. Não vou impedir minha namorada de sair toda vez que eu estiver na faculdade. Pois bem, o tempo passou durante o corrido e o Edu tem mandado bastante mensagens para minha namorada. Eles têm conversado bastante. Quis até marcar coisas com ela. Eu comecei a achar levemente estranho. Como que meu amigo que eu conheço há 3 anos está conversando mais com a minha namorada do que comigo? Não parece ser algo natural. Se fosse, eles teriam a mesma química de conversa pessoalmente. Parece que o Edu está realmente investindo seu tempo em se aproximar dela. Porém eu dei um voto de confiança. A última coisa que eu quero é ser paranoico ou ciumento. Fim de semana passado eu fui comemorar o meu aniversário com alguns amigos meus e chamei o Edu. Um dos meus amigos passou na minha casa antes de ir, um dos quais havia ido na casa do Edu para passar o rapé e tirar tarot. Ele me perguntou se o Edu era confiável. Estranhei e perguntei o motivo da indagação. A resposta foi que ele havia sido meio incisivo com ele de certa forma, mas não entrou em muitos detalhes. Achei estranho, porém decidimos prosseguir. Fomos a um rodízio de sushi e em seguida fomos a um bar durante a noite no centro de São Paulo. Lá não havíamos bebido e eu estava alegre. Chamei a Ana para dançar, nos beijamos e trocamos carinho, tudo na frente dele. Há cerca de 2 horas por 3 horas da manhã o Edu falou que ia embora. Fiquei sem entender, não havia mais trens passando e moramos longe. O Uber provavelmente custaria cerca de 70 a 90 reais. Havíamos combinado de voltarmos todos juntos para a estação assim que abrir. E não é como se o Edu esbanjasse dinheiro. Insisti e ele falou que queria ir embora e não quis muito papo. Agradeci por ele ter vindo e o deixei ir embora. Passou-se o tempo e o Edu não falou nada comigo desde então. Acredito que qualquer amigo cordial viria e diria o motivo de ter ido embora daquele jeito, mas isso não aconteceu. Ao invés disso, ele falou de ir na casa da Ana para conversar. Ela veio a mim de prontidão e me contou e perguntou se estava tudo bem se isso ocorresse. Como eu disse, não tenho problema nenhum com ela em relação à confiança. Na verdade, achei até interessante. Como somos parceiros, ninguém melhor para investigar a situação do que ela. Isso foi ontem. Ele conversou com ela sobre questões de espiritualidade e afins. Não obtive muitos detalhes ainda. Depois de escrever esse texto acabei refletindo sobre tudo e só estou inclinado a me afastar desse cara. Gostaria de saber vossa opinião sobre o assunto. Me digam se estou sendo tóxico ou paranoico. Tenham em mente que essa é só minha versão dos fatos. Talvez haja algo que eu não esteja vendo. E a segunda história de hoje. Traí minha namorada, mas não quero perdê-la. Namoramos há mais de 5 anos e sempre fui maluco nela. É de longe minha melhor amiga e uma parceira incrível. Entretanto, eu sempre tive um jeito meio bandido por gostar de atenção, mas nunca fiz nada com ninguém, apesar de já ter tido vontade. Vim morar sozinho em outra cidade muito longe da dela há 1 ano.
Seriam 2 se não fosse a quarentena, ponto, e comecei a sentir falta dela, do sexo e do beijo. Numa festa, eu estava bêbado e uma garota estava me dando atenção e eu fiquei com ela. Daí foi só desandada. Eu acabei ficando com outras meninas em outras festas e uma em específico foi um pouco longe. Não houve sexo, mas teve muita mão. Eu sei que estou errado pra caralho e o mínimo que eu mereço é ser massacrado. Vou falar com ela que sou um idiota e que ela não deve mais perder tempo comigo. Porém eu morro de medo de perder a amizade com ela, com a minha sogra e amigas delas, que são pessoas que tenho muito carinho. Relacionamento longo também já virou casamento. Enfim, eu só queria desabafar isso e aceito algum tipo de conselho de como contar isso. Ela vai passar um tempo aqui na minha cidade porque tô de férias e vou explicar isso pra ela. Sei que a situação vai ficar uma merda aqui em casa, e que ela vai embora querendo morrer, mas eu não sei uma forma de contar isso sem machucar muito ela. Edit 1. Para fins de comparação, a nossa distância é de 2.500 km, quase a mesma entre Porto Alegre e Vitória. E também vou ficar aqui por pelo menos mais 5 anos. E na terceira história de hoje, minha ex é narcisista. A gente terminou tem 2 anos, indo bem rápido. Minha ex-namorada e eu paramos de se falar umas 6 vezes por ano. Mas a gente sempre briga por causa de fofoca e tals. Só que mês passado, ela ficou curtindo meus stories, me chamando de lindo nas fotos. Até aí, ok. Pedi o número dela, tinha excluído, ficamos conversando por algumas horas sobre como a gente era imaturo antigamente, que terminamos de bobeira, etc etc. Até que eu cheguei e falei, pô, imagine se a gente voltasse, seria legal né, já estamos mais velhos, etc. Ela disse que seria legal blá blá blá. Até que ficamos de boas horas conversando. No dia seguinte fui conversar com ela, papo vai papo vem, ela me mandou uma foto única. Quando eu abri era a foto íntima dela. Aí eu sendo homem fiquei felizaço, homem é bicho burro, trocamos fotos íntimas, falamos besteiras, coisa de ex né. Depois de uma semana eu fui pra onde ela morava, na casa de um amigo. Chegando lá, adivinha quem ia pra lá? Minha ex. Eu fiquei suave, porque mesmo a gente parando de se falar sempre, nunca fomos inimigos, sempre falamos um com o outro pessoalmente. Ela chegou, ficamos conversando nós 3 sobre a vida, fofocando. Aí eu peguei o telefone dela pra tirar uma foto minha zoada. Quando eu olho pro papel de parede dela, adivinha quem tava? Ela e um amigo meu kkkk. Aí eu fiquei de queixo caído. Perguntei pra ela sobre a foto, aí ela falou, vai me dizer que você não sabia que a gente tá junto. Eu disse que óbvio que não, até porque eu não seguia ela em nada, e meu amigo não postava nada com ela. O problema é que ela trocou coisas íntimas comigo, falou em voltar, assuntos íntimos, como se tivesse super solteira. Aí eu fiquei bolado com ela, mas não por ciúme, e sim pelo fato dela ter falado isso tudo comigo mesmo estando com outro. Aí ela percebeu o clima que ficou lá, e foi embora. Na rua ela falou pra eu não ficar bolado com ela, tipo, será que ela acha que tá certa? Eu nunca mais falo com essa garota. A sensação que passa é que ela não me esqueceu, e tenta me desestabilizar quando eu tô suave. Tem maluco pra tudo. Obrigado pra quem assistiu até aqui. Vocês são demais. E para vocês, o que vocês fariam nas 3 situações? O link com as histórias completas está na descrição. Curta, comenta, compartilha e ajude nosso canal.